Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso último dia e nossa última mesa da jornada de psiquiatria de ligação e interconsulta. Agradeço muito ao Dr. Humberto e ao Dr. Rodrigo Guê pelo convite. E queria dizer que é um prazer estar coordenando essa mesa com pessoas tão importantes na minha vida profissional. O Dr. Fábio Rocha, que sempre foi uma inspiração e professor, né, da residência, ao Dr. Paulo, preceptor e professor de grande importância na minha formação, e a doutora Juliana Cunha, que é uma grande amiga e companheira de profissão. Estamos sempre juntas aí nessa caminhada. Eu queria dar a palavra agora à primeira palestrante, que é a doutora Juliana Cunha, que vai falar sobre transtorno depressivo no Hospital Geral. Bom dia a todos. Inicialmente eu agradeço o Dr. Rodrigo Guê e Dr. Humberto pelo convite. A jornada tem sido incrível e eu acho que a gente vai encerrar hoje de uma forma extremamente interessante, e para mim é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme de dividir essa mesa com duas grandes referências em psiquiatria, das quais tive o privilégio de ser aluna na residência, Dr. Fábio e Dr. Paulo. E a gente vai começar falando, então, sobre o transtorno depressivo no Hospital Geral. Vou compartilhar com vocês a minha tela e agradeço a Lorena, porque fizemos essa aula juntas, e peço a sua participação, Lorena, caso, né, que acrescente aí ao longo da nossa palestra. Bom, transtorno depressivo no Hospital Geral. Sabemos que a depressão está entre as 3 doenças mais incapacitantes do mundo, acima, né, de várias outras comorbidades clínicas, e a prevalência é muito alta, em torno de 4,5% da população mundial. E na população brasileira, essa prevalência ainda cresce e está em torno de 6%. E é importante pensar, gente, que no contexto de pacientes internados, essa prevalência ela se torna 5 vezes maior, já que estima-se que 30% dos pacientes internados em hospitais gerais têm transtorno depressivo associado. No entanto, de 1/3 a 2/3 deles não são identificados claro, não são tratados, né? E um dos motivos é que o foco está na condição clínica aguda, claro, que foi o que motivou a internação, mas muitas vezes os sintomas depressivos, eles são considerados pela equipe clínica que acompanha esses pacientes como compreensíveis, entre aspas, diante da situação de sofrimento daquele paciente. Então, esses pacientes, eles não recebem uma intervenção inicial e saem daquela internação, muitas vezes, com sintomas exacerbados, e o que traz um agravamento não só do episódio depressivo em si, claro, mas também da condição clínica associada. Então, a mortalidade em pacientes, por exemplo, que sofreram um IAM, um infarto agudo do miocárdio, é 3 vezes maior do que em um paciente que tem uma depressão comórbida do que um paciente que não tem. Então, olha como que a presença da depressão associada a essa comorbidade clínica traz um agravamento tanto para o curso da doença clínica quanto para o episódio depressivo. Pacientes com diabetes mellitus têm 3 vezes mais depressão do que a população em geral, e isso faz com que reduzam o autocuidado, tenham uma aderência pior ao tratamento. Consequentemente, teremos um prognóstico pior, tanto do quadro do diabetes quanto do episódio depressivo. Então, se a gente não trata essa comorbidade da depressão, a gente percebe um aumento de mortalidade, um aumento de morbidade, um aumento do tempo de internação, consequentemente dos custos de internação também. Então, para ser um pouquinho mais específica, né, em relação a algumas comorbidades e a taxa de depressão associada, eu ressaltei algumas condições, como o câncer de forma geral, mais de 15% dos pacientes têm transtorno depressivo associado, doenças cardíacas, esse índice é muito alto,
no próprio diabetes, na doença renal crônica, né, beira 50% dos pacientes. Na dor crônica também é um índice elevado. Então, quando estamos com um paciente internado no hospital geral e somos os interconsultores ou estamos em contato com a equipe clínica daquele paciente, é importante que a gente se atente e procure identificar sintomas depressivos, uma vez que não tratados irão piorar tanto a evolução do quadro clínico de base quanto os sintomas depressivos propriamente ditos. E tendo em vista, então, né, algumas doenças mais associadas com a depressão e é de suma importância que estejamos atentos a isso quando a gente acompanha um paciente no hospital geral, eu ressaltei alguma delas. Então, como eu disse, no câncer, Alzheimer, pacientes internados por tratamento de algum quadro de dor crônica, por quadros, né, de insuficiência renal, hepática, o próprio lúpus, doenças neurológicas, todas elas podem cursar com sintomas depressivos, e isso faz com que precisemos estar mais atentos a esses pacientes na busca ativa pelos sintomas, né, de um provável quadro depressivo. Então, travamos aqui. Então, o diagnóstico diferencial entre a depressão e outras condições clínicas é muito importante, uma vez que teremos sintomas associados e que são comuns a essas condições. E a partir do momento que a gente identifica aquelas que são mais específicas do episódio depressivo, a gente vai poder tratar essa comorbidade. Quando a gente tem um paciente internado no hospital geral, é normal que ele tenha reações emocionais, uma vez que ele está em sofrimento e está em adoecimento. Em alguns momentos, a psiquiatria é chamada para avaliar esse paciente para a diferenciação entre sintomas depressivos e reações naturais. Então, aqui eu ressaltei um pouquinho essas duas diferenças, porque na tristeza, já que a maioria desses pacientes estão internados por condições mais graves e passam por um processo de tratamento que não é fácil, a gente percebe essa reação emocional muito frequente. Só que a diferenciação entre depressão e tristeza é muito importante. Então, a gente percebe que a tristeza ela tem uma duração de horas a dias, ao passo que a depressão ela cursa com sintomas evoluindo de semanas a meses. Geralmente, na tristeza, existe uma perda afetiva, o que não necessariamente acontece na depressão, né? A gente não precisa de um evento estressor externo para desencadear o episódio depressivo. A gente avalia alguns sintomas cognitivos e afetivos do paciente para nos ajudar na identificação desse episódio depressivo. Então, a autoestima, por exemplo, ela está preservada, né, na tristeza, mas na depressão a gente percebe uma piora da autoestima, assim como sentimentos de menos-valia. Na tristeza, ele está preservado, mas na depressão a gente percebe esses pensamentos. O desempenho em tarefas cotidianas está preservado, na maioria das vezes, na tristeza, mas está acometido na depressão, assim como o ânimo. Sintomas somáticos são mais comuns em pacientes que cursam com depressão do que com tristeza propriamente dita. Retardo psicomotor também e pensamentos de morte. Então, a busca ativa por pensamentos de morte no nosso paciente internado no hospital geral é muito importante. Então, a gente precisa investigar, né, de forma contundente a ideação de autoextermínio. Bom, diante desse quadro, a gente percebe que reações emocionais normais serão encontradas no nosso paciente internado no hospital geral, mas a gente procura diferenciá-los, por exemplo, do episódio depressivo com base em outras informações. A ausência de história pessoal, histórico familiar ou histórico pessoal de transtorno depressivo. Nas reações emocionais normais, os sintomas eles são menos graves e repercutem menos na funcionalidade do paciente e geralmente estão associados a um fator estressor, que nesse caso é o próprio adoecimento. E à medida que esse fator estressor ele diminui, aqueles sintomas melhoram. Então, as reações emocionais normais precisam ser diferenciadas de um quadro depressivo. Aqui eu ressaltei doenças neurológicas de forma geral, que cursam com sintomas similares à depressão, mas que nesse contexto a gente precisa se ater a algumas particularidades.
Então, a apatia, sintomas neurovegetativos, como alterações de sono, de apetite, elas não são características da depressão, ou seja, não são específicas e podem ser sintomas derivados da própria condição clínica de base. Já na depressão, o que é mais comum é a ansiedade, uma certa instabilidade afetiva e irritabilidade. Então, quando o paciente cursa com esses outros sintomas, eles são mais característicos de um episódio depressivo. Já em neoplasias, mais uma vez, né, esses sintomas neurovegetativos, como insônia, falta de apetite, falta de energia, alterações de concentração, não são específicos de sintomas depressivos, porque eles cursam também, né, eles fazem parte do curso da doença. O que é mais comum na depressão e que nós precisamos focar são nos sintomas cognitivos e afetivos. Então, a presença de anedonia, o paciente evidencia sentimentos de culpa, pensamentos de morte, de desesperança. Então, percebemos que, às vezes, o paciente ele perde o interesse na alta hospitalar, ele perde o interesse nas visitas. Então, isso tudo tende, né, a nos levar para um diagnóstico de depressão. E a gente vai avaliar, mais uma vez, o risco, né, de ideação de autoextermínio, planos para o futuro, para que esse paciente possa ser abordado, né, ainda nessa internação. Algumas condições ginecológicas cursam com sintomas psiquiátricos, mas não necessariamente sugestivos de um episódio depressivo. Então, irritabilidade, labilidade de humor, aumento de apetite justamente por carboidratos, isso tudo são muito mais comuns nas condições ginecológicas, como transtorno disfórico menstrual, do que característicos de um episódio depressivo em si. Então, a gente também descarta sintomas, né, depressivos quando estes são mais prevalentes. Em algumas condições obstétricas, a gente percebe que a fadiga, emoções intensas, alterações neurovegetativas, novamente, não são específicas de um adoecimento mental. Já outros pensamentos em relação a agressão à criança, a perda de esperança, desorganização de pensamento, de comportamento, anedonia, isso sim, mais uma vez, né, sintomas afetivos e cognitivos da depressão é que a gente deve focar, porque alterações neurovegetativas estarão presentes em quase todos os pacientes que cursam com condições clínicas graves. Bom, doenças reumatológicas e imunológicas, e a gente percebe isso muito no hospital geral, em que sintomas como lentificação psicomotora, alterações cognitivas, distúrbios de apetite, de sono, preocupações com a aparência física também não são sugestivos necessariamente de um episódio depressivo, porque eles são naturais, né? Eles podem acontecer dentro do curso dessas doenças. O que a gente vai investigar é a presença de anedonia, uma perda de prazer, né, uma perda de planos para o futuro, uma ideação de suicídio. Então, justamente aqueles sintomas afetivos e cognitivos da depressão que serão mais fidedignos para a gente desse diagnóstico. Nos distúrbios gastrointestinais, e a gente vê, né, uma grande porcentagem de sintomas psiquiátricos, a gente percebe que reações emocionais intensas nem sempre são característicos de episódios depressivos, assim como a redução de apetite, a fraqueza, a disfunção sexual. A gente percebe que na depressão, sentimentos de culpa, ruminações pessimistas, anedonia são muito mais frequentes nesses pacientes. E esses pacientes cursam, né, com depressão em quase 30% das vezes, mas alguns sintomas, como sintomas somáticos, não são propriamente decorrentes do episódio depressivo. Doenças endocrinológicas, eu acho que aqui é um desafio, porque muitos sintomas se sobrepõem aos distúrbios endocrinológicos primários, tanto os neurovegetativos como os de humor, ansiedade, alterações cognitivas. Então, a gente precisa investigar com mais cautela e é claro, uma revisão laboratorial completa. E algo que nos ajuda é a história pessoal prévia, né, de episódios depressivos anteriores, história pessoal familiar, que isso diz mais a favor de um quadro depressivo associado. Bom,
Além das comorbidades, a gente precisa avaliar as medicações que esses pacientes estão usando durante aquela internação. É muito comum que a gente perceba a necessidade de uso de medicamentos que podem cursar com sintomas depressivos associados. Então, alguns antihipertensivos, alguns beta-bloqueadores, corticoides, anti-inflamatórios não esteroidais. Então, são medicamentos que têm um potencial de cursar com sintomas depressivos e a gente vai avaliar, junto com a equipe clínica responsável pelo paciente, quais medicamentos poderiam ser manejados de forma a minimizar esses sintomas. O tratamento combinado, gente, ele é, sem sombra de dúvidas, superior ao tratamento isolado, tanto farmacológico quanto psicoterápico, mas no ambiente hospitalar, a gente não vai conseguir fazer uma abordagem psicoterápica e esse também não é o objetivo. A gente vai ter uma atitude terapêutica diante do nosso paciente, mas o nosso foco vai ser o tratamento farmacológico. E tendo em vista que 30% dos pacientes internados têm sintomas depressivos associados, o ambiente hospitalar é uma oportunidade única de acesso a esse paciente, de propiciar um tratamento adequado. Então, a gente precisa começar o tratamento já nessa internação, mesmo que ele esteja ao mesmo tempo, né, ali para o tratamento de uma causa comórbida aguda. Então, no hospital, a gente começa com a fase inicial, que é a introdução da medicação, e esse período de latência, geralmente, ele cursa em média de 2 semanas, então, muitas vezes, esse paciente não estará conosco durante todo esse período no hospital geral, mas a gente faz uma psicoeducação para que ele continue o acompanhamento psiquiátrico quando receber a alta. Então, o tratamento ele passa por algumas fases, e a primeira delas seria essa fase inicial de latência, onde a gente vai tentar contornar os efeitos colaterais das medicações, detectar a presença de ideação suicida, titular a dose para reduzir a ocorrência de efeitos adversos. Logo depois, a gente entra na fase aguda, que é o período de resposta propriamente dito. A gente alcança e ajusta a medicação de acordo, alcança a remissão ou ajusta a dose da medicação de acordo com a resposta do paciente. Logo depois, a gente entra no período de manutenção, onde visamos a prevenção de recaída, então a gente psicoeduca esse paciente de que a interrupção da medicação pode levar a uma recidiva dos sintomas, e essa fase de manutenção em média de 1 ano, e logo depois a prevenção de recorrências, em que os pacientes serão orientados a manterem esse acompanhamento ambulatorial regular, uma vez que 2 ou mais episódios de depressão já levam a uma chance de recorrência de mais de 80%, então esse paciente precisa de um acompanhamento contínuo. Quando a gente escolhe o nosso tratamento farmacológico, a gente precisa visar, ter em mente os efeitos adversos mais frequentes, até porque a escolha do antidepressivo passa pelo perfil de efeitos colaterais. Então, a gente tem drogas que possuem, né, efeitos adversos relacionados aos seus mecanismos de ação. Os antihistamínicos, eles vão causar aumento de sonolência, ganho de peso, muitas vezes fadiga, hipotensão. Os anticolinérgicos cursam com boca seca, retenção urinária, taquicardia, aumento de pressão ocular, disfunção sexual. Antiadrenérgicos, hipertensão arterial, taquicardia, tremores. Serotoninérgicos, irritabilidade, agitação, insônia. Então, por que eu ressaltei isso? Porque muitas vezes, quando a gente chega no ambiente hospitalar e o nosso paciente já está em tratamento para outras comorbidades, e muitas vezes ele está usando medicamentos, né, de outras classes, a gente precisa escolher com cuidado aquele antidepressivo que não trará impactos negativos para o tratamento da condição clínica de base. Então, por exemplo, doenças cardiovasculares, eu preciso ter um cuidado aumentado com o uso de tricíclicos, uma vez que podem cursar com arritmias, aumento de risco de hipotensão postural. Os inibidores, né, os duais, podem cursar com aumento de PA. Citalopram e escitalopram, aumento de intervalo QT. Então, no idoso que está ali internado por alguma condição cardíaca, cardiovascular, eu não vou escolher esse tipo de classe. Então, dentro dessa discussão com a equipe clínica do paciente, eu preciso escolher um antidepressivo que traga o menor impacto possível para a condição clínica de base. Então, pacientes com obesidade, a gente vai ter cuidado com o risco de tricíclicos, com o risco de
antidepressivos que têm uma ação anti-histamínica muito grande, aumentam peso, como mirtazapina, paroxetina. No diabetes, a gente vai escolher também um perfil mais favorável para que não influencie tanto no perfil lipídico, né, e na glicemia desse paciente. Então, a gente vai evitar alguns, como a paroxetina, como a mirtazapina. É claro que não há uma contraindicação absoluta, mas a gente precisa estar atento a esses efeitos colaterais mais comuns para que eles não tragam mais prejuízos à condição clínica de base. Na epilepsia, então, muitas vezes a gente vai acompanhar pacientes neurológicos no hospital e a gente vai evitar medicamentos que reduzam o limiar convulsivante, como tricíclicos, bupropiona. No câncer de mama, a gente vai ter a atenção ao tamoxifeno, porque muitas vezes a gente tem uma perda de efeito com alguns antidepressivos que inibem a 2D6. Lá na hipertrofia prostática, a gente vai ter cuidado com tricíclicos, que levam à obstrução urinária. Pacientes que cursam com hemorragia, a gente vai ter cuidado também com os inibidores seletivos, porque podem aumentar o risco de hemorragia. Então, todas as condições clínicas associadas exigem um cuidado extra para que a gente possa escolher a classe ideal do antidepressivo, né, que usaremos para o tratamento dos sintomas depressivos. Bom, então, quando a gente está no ambiente de interconsulta, a gente tem alguns objetivos específicos, que é identificar a depressão como uma condição a mais dentro do quadro clínico daquele paciente. Eu preciso estar atento para fazer esse diagnóstico diferencial e entender como ela se relaciona com aquela determinada comorbidade clínica, tanto aumentando ali aqueles sintomas em comum, quanto interagindo com as medicações, com as contraindicações também, de acordo com o perfil de efeitos colaterais desses antidepressivos. Então, eu preciso estar atento a essas 3 situações para que eu consiga aproveitar aquela oportunidade do meu paciente internado, para que ele saia dali também com o tratamento já iniciado para o transtorno depressivo e orientado a manter esse acompanhamento a nível ambulatorial. E, mais uma vez, sempre, né, o risco de autoextermínio, tudo isso precisa ser elucidado, porque aí teremos outras propedêuticas também, que eu acho que os professores vão falar daqui a pouco, que são alternativas de tratamento para nós também. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria dizer sobre o transtorno depressivo no Hospital Geral, e se tiver alguma dúvida... Nós vamos deixar as perguntas para o final. Vou dar a palavra agora ao doutor Paulo, que vai falar sobre eletroconvulsoterapia e EMT no paciente clínico. Pode colocar a sua apresentação, Paulo. Eu vou entrar com a apresentação aqui, me dê só um minutinho. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Associação Mineira de Psiquiatria pelo convite, principalmente na presença do seu diretor aqui na nossa plateia, aqui, o Dr. Rodrigo Guê, que é um grande amigo também. Queria dizer que é um orgulho estar nessa mesa, né? Nós temos aí 2 colegas assim, que eu participei da formação e que nos honrou lá no IPSEM, nos honra até hoje com o brilhantismo que tem, né? Isso eu posso afiançar para vocês que a doutora Lorena, a doutora Juliana são profissionais de extrema competência. E vou dizer que eu sou da geração do meio, né? Porque eu tive também como preceptor e mestre o professor Fábio Rocha, né? E que eu também hoje reputo como amigo. Eu vou falar um pouquinho dessas terapias por estimulação cerebral. As mais usuais é a eletroconvulsoterapia e estimulação magnética transcraniana. A minha ideia seria falar um pouquinho sobre o que é a ECT, a eletroconvulsoterapia, suas indicações. Já que nós vamos falar em pacientes clínicos, nós estamos falando em aumento de risco, que é uma terapia que possui riscos, então vamos falar das taxas de mortalidade e, principalmente, as alterações necessárias nas técnicas para os pacientes com comorbidades clínicas relevantes e em gestantes. Vou descrever também o tratamento de estimulação magnética transcraniana, suas indicações clínicas e efeitos diversos, e falar rapidamente também sobre o seu uso
em pacientes com comorbidades clínicas, que nesse caso já não é o risco já é muito pequeno, porque é uma técnica realmente de baixa morbidade. Bem, eu gostaria de não fazer isso, sabe? Mas toda vez que eu vou falar sobre ECT, eu faço uma introdução breve, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, né? E nós, como médicos, como profissionais ligados às ciências, nós devemos combater esse desapreço à ciência. Hoje se fala muito do desapreço à ciência, está aí sendo espalhado pela extrema-direita, né? Na pessoa, principalmente nos seguidores da pessoa que hoje ocupa o cargo mais importante da República. Eu aprendi com Harry Potter que certos nomes não devem ser pronunciados, sabe? Então, isso eu prefiro não falar. Agora, a extrema-esquerda também, ela trabalha com a mesma coisa. E o combate contra a eletroconvulsoterapia ele não tem nenhum embasamento científico. Há poucas semanas atrás, eu tive o desprazer de ouvir no Fórum de Teresina a repórter falando do médico que defendia o eletrochoque como se isso fosse uma barbárie. Bem, então, lembrar para vocês que em 2002, o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução específica sobre a eletroconvulsoterapia, né, colocando que é um método eficaz, seguro e internacionalmente reconhecido e aceito. E essa resolução de 2002 ela foi revogada para ser encampada na resolução sobre o tratamento psiquiátrico de 2013. Na verdade, ela não deixou de existir, ela foi encampada de uma forma muito mais concisa, dizendo que a eletroconvulsoterapia tem indicações precisas, específicas na literatura médica, não se tratando de terapêutica necessária. Bem, como eu falei para vocês, as pessoas falam da eletroconvulsoterapia como se fosse uma barbárie. Bem, se ela é uma barbárie defendida pela Associação Mundial de Psiquiatria, né? Ela é defendida também, ela é utilizada amplamente nos Estados Unidos, um país bárbaro, vocês poderiam dizer, mas também o Health Technology Assessment, que é um dos órgãos que assessoram o sistema público de saúde da Inglaterra, também defende o uso da eletroconvulsoterapia, fala que é um tratamento de custo-efetividade muito boa. É uma forma de tratamento muito usada, né, nesse estado bárbaro chamado Suécia, né? Lá se usa também muito a eletroconvulsoterapia. E, mais recentemente, saiu o guideline de uso da eletroconvulsoterapia em também 2 outros estados primitivos, que são a Austrália e a Nova Zelândia. Ou seja, a eletroconvulsoterapia é amplamente usada em países do chamado Primeiro Mundo. Feito esse pequeno parênteses que eu gostaria de não ter feito, mas eu acho importante fazer, vamos ao assunto propriamente dito, que é o nosso tema. Primeiro, a eletroconvulsoterapia é um procedimento médico para tratamento de transtornos mentais que se realiza por meio da aplicação de uma corrente elétrica ao cérebro do paciente com a finalidade de provocar uma convulsão. Então, eletroconvulsoterapia, o que trata não é o estímulo elétrico, o que trata é a convulsão provocada pelo estímulo elétrico. Ela é feita em várias sessões, não é um tratamento único, na frequência de 2 a 3 vezes, com um número total de sessões variável, em geral de 4 a 2. Bem, isso aqui é muito importante. A eletroconvulsoterapia é um tratamento complexo. Ela deve ser realizada em um ambiente hospitalar que permita a realização de procedimento anestésico e um ambiente que também possa prestar assistência a uma emergência cardiorrespiratória. Por quê? Porque o paciente é submetido a anestesia breve com relaxamento muscular completo e, por isso, ele necessita ser ventilado com fonte de oxigênio. Passando para adiante, a principal indicação de eletroconvulsoterapia, em 80% dos casos, é a depressão, ou depressão refratária, ou episódios depressivos muito graves, como vamos ver adiante. Isso ficou claramente sedimentado, essa indicação, em 2002,
com uma meta-análise publicada pelo grupo do GIDS na revista Lancet, que é talvez a principal revista médica da Europa. Tá? E aí está dito que provavelmente mais efetivo que o tratamento medicamentoso. Quando o GIDS fala que algo é provavelmente mais efetivo, ele quer dizer que ela realmente é mais efetiva que o tratamento medicamentoso. E nessa última, no guideline mais recente, que é da Austrália e Nova Zelândia, ela coloca também a efetividade da depressão, principalmente se houver características melancólicas, psicóticas ou peripadas. Então, a principal indicação de ECT, e isso se estende ao hospital geral, ela é a depressão. Tá? Mas a ECT não é usada apenas para depressão. É usado também no episódio maníaco, no transtorno esquizoafetivo, nas suas fases maníacas ou depressivas, em esquizofrenia em fase extremamente aguda ou refratária ao tratamento. A associação de eletroconvulsoterapia com clozapina é o único tratamento com um grau de evidência mais razoável para as chamadas esquizofrenias superrefratárias, ou seja, as esquizofrenias refratárias ao tratamento isolado com clozapina. É usado também em outras psicoses agudas, principalmente a psicose puerperal, e tem como uma de suas principais indicações a catatonia. E a catatonia ela ficou muito conhecida pela uma forma de esquizofrenia, mas a catatonia é uma síndrome que ocorre não só na esquizofrenia, mas principalmente na depressão, pode ocorrer, inclusive, em episódios de mania, e pode ocorrer com grande frequência em pacientes internados no hospital geral, principalmente pacientes idosos com alguns acometimentos neurológicos e, em geral, associados a formas muito graves de depressão que acometem esses pacientes. Além disso, ela tem indicações que extrapolam a psiquiatria. A síndrome neurolética maligna, que é uma interface entre a psiquiatria e a clínica médica, a doença de Parkinson e também algumas formas de epilepsia, onde se produz aquilo que se chama de psicose alternante, mas que não seria assunto para essa palestra. As indicações de eletroconvulsoterapia, quando indicar, também ficou claramente sedimentado há quase 20 anos atrás, nas diretrizes propostas pela Associação Americana de Psiquiatria. Primeira linha, a principal indicação seria a depressão psicótica e a presença de sintomas catatônicos. Como eu falei para vocês, ao contrário do que se pensa, a catatonia não é exclusividade da esquizofrenia, mas ocorre principalmente em formas muito graves de depressão e, em geral, em pacientes idosos e debilitados. Se esses pacientes não estão clinicamente debilitados, certamente esses pacientes idosos ficarão debilitados por causa da própria catatonia. Risco elevado de suicídio e necessidade de resposta terapêutica rápida, dadas as condições clínicas do paciente, também uma indicação importante. E isso aí, essa quarta indicação, já coloca claramente que a eletroconvulsoterapia deve, sim, ser utilizada em pacientes com comprometimento clínico importante, pacientes que não podem aguardar o tempo de uma resposta à medicação antidepressiva. E também, uma outra indicação é quando o paciente tem essa história de boa resposta a ECT, e há, inclusive, pacientes que te procuram pedindo para fazer eletroconvulsoterapia, dizendo que eles só melhoram com essa terapêutica. Além disso, como tratamento de segunda linha, nós teremos pacientes que não respondem a 2 ou mais ensaios terapêuticos realizados de forma adequada. Quando nós vamos falar de eletroconvulsoterapia, nós temos que imaginar o que acontece com esse paciente quando ele se submete ao tratamento. Você aplica o estímulo elétrico para que o paciente tenha uma convulsão. No momento da aplicação desse estímulo elétrico e até
o paciente convulsionar, nós vamos ter um aumento do tônus vagal. E, com isso, o paciente vai ter uma bradicardia. E nós já vimos pacientes que ficam mais ou menos 5 segundos em assistolia. Geralmente, isso aí é transitório, geralmente não, quase sempre é transitório, porque depois nós vamos ter o quê? Né? Com a convulsão, nós vamos ter um estímulo simpático. E aí, o paciente vai sair dessa bradicardia por uma taquicardia com aumento da frequência cardíaca de até 50% e também da pressão arterial. Esse é o grande complicador em pacientes clinicamente instáveis, que seria esse estresse causado pelo estímulo simpático. Além disso, nós temos também um aumento da pressão intragástrica e da pressão intraocular. Isso aí deve ser considerado também quando se faz eletroconvulsoterapia em pacientes fisicamente ou clinicamente debilitados, principalmente pacientes idosos e, no caso, né, da pressão gástrica, gestantes também. Bem, quando se realiza a eletroconvulsoterapia, imediatamente após o procedimento, alguns efeitos adversos são esperados. Um delírio que dura geralmente de alguns minutos a meia hora é um efeito colateral que faz parte do procedimento. O paciente vai estar confuso após o procedimento. Cefaleia também é um efeito colateral esperado, ocorre na maioria dos pacientes e responde muito bem a analgésicos habituais. Mialgia é um efeito colateral e não é um efeito colateral causado pela convulsão. Aqui eu lembro a vocês que o paciente não tem a convulsão motora. Como eu disse a vocês antes, ele está submetido a um procedimento anestésico com relaxamento muscular completo. Inclusive, para monitorar o tratamento, nós deixamos um braço com um manguito de pressão inflado para que a gente possa perceber a convulsão em apenas um dos membros superiores do paciente. Essa mialgia, ela se deve ao efeito despolarizante do relaxante muscular, que é a succinilcolina. Mais raramente, alguns pacientes apresentam um delírio hiperativo, ou seja, esses pacientes ficam agitados alguns minutos após a eletroconvulsoterapia. Isso se resolve facilmente com a aplicação de uma droga benzodiazepínica para que esses pacientes acordem mais suavemente. O comprometimento cognitivo transitório, acometendo principalmente a memória perógrada, esse sim é o principal efeito adverso da eletroconvulsoterapia. Esse efeito adverso tende a se tornar mais evidente no decorrer das sessões, tá? E vai, de uma certa forma, prejudicar o dia a dia do paciente por algumas semanas, durante o procedimento, por algumas semanas após o procedimento. A grande maioria das alterações que se estudam ainda na eletroconvulsoterapia são feitas para minimizar esse comprometimento cognitivo transitório. Lembrar que a capacidade de aprendizagem do paciente, a capacidade de reter novas memórias, ela retorna ao normal algumas semanas após o término do procedimento. Pacientes que se queixam de que permaneceram com algum comprometimento cognitivo, algum comprometimento do aprendizado, geralmente, na quase totalidade, são pacientes que não responderam satisfatoriamente ao procedimento e, por isso, tendem a culpar, vamos dizer, o procedimento por dificuldades que eles apresentavam antes do procedimento. Continuando, nós temos que lembrar, então, que a eletroconvulsoterapia é um procedimento de baixa morbidade e de baixa mortalidade. Isso ficou muito claro numa revisão, né, de um grande database canadense publicado na Acta Psiquiátrica Escandinava há 4 anos atrás, que mostra exatamente isso.
A taxa de mortalidade no dia do tratamento é 0,4 por 10 mil sessões. Ou seja, para você perder um paciente no dia do tratamento, você tem que aplicar mais de 120 mil sessões de eletroconvulsoterapia, ou seja, baixíssimo. Bem, você pode considerar que esse paciente teve uma complicação e veio a falecer depois. Essa taxa se aumenta, se eleva para 1 para 10 mil na semana seguinte e 2,4 10 mil no mês, até 30 dias após o tratamento. Lembrando que isso não quer dizer que essa morte seja devido à eletroconvulsoterapia. O paciente podia estar muito debilitado e essa morte pode ser devido à condição clínica prévia do paciente. Nesse estudo, foi excluído o que, obviamente, não é relacionado ao procedimento, que é o suicídio ou a morte acidental. Bem, nesse estudo se avaliou, então, quais são as complicações mais frequentes causadas pela eletroconvulsoterapia. E uma coisa muito importante, que depois que você lê, você vê que é óbvio, a principal complicação da eletroconvulsoterapia é queda. Tá? Então, é muito importante que o paciente seja rigorosamente monitorado, principalmente no dia do procedimento, por causa do risco de queda. Isso é claro, porque grande parte dos pacientes em eletroconvulsoterapia fazem o procedimento no hospital e retornam para casa. Tá certo? Então, a família tem que ficar muito atenta a isso, principalmente em se tratando de pacientes clinicamente debilitados ou idosos. Seguindo por aí, nós vamos ter pneumonia ou pneumonia por aspiração. Somados também seriam o segundo efeito relevante. Tá? Considerando a pneumonia por aspiração, nós devemos estar muito atentos, né, se o paciente realmente está com o estômago vazio. Em alguns casos, considerar que o paciente está com o estômago cheio. Nesse caso, é importante se avaliar se o paciente deveria ser entubado, ou pelo menos, né, usar algum tipo de proteção orofaríngea. Isso aí deve ser discutido, então, com o anestesista que está responsável por essa parte. Outras complicações, como acidente isquêmico cerebral, né, infarto do miocárdio, são extremamente raros. Tá? Desses 25 anos que eu trabalho com estudo de sangue, nunca vi nenhum caso de nós poderíamos atribuir ECT, né, de algum acidente vascular cerebral ou também de um infarto agudo do miocárdio. Tivemos apenas um caso em que se suspeitou de infarto agudo do miocárdio, mas que não foi confirmado depois pelos exames específicos, né, pelo ecocardiograma, ou exames específicos para tal. Cintilografia cardíaca também não confirmou. Bem, quais são os fatores de risco? O principal fator de risco é a idade avançada e coronariopatia. Né? Aqui, nesse estudo, ele colocou como fator de risco a avaliação anestesiológica ASA 4 ou 5. Isso quer dizer que pacientes com risco ASA 1, 2, 3 podem se submeter com baixo risco à eletroconvulsoterapia. Lembrando que, obviamente, o risco aumenta com o número de sessões. É um procedimento complexo, né? E quanto mais sessões, obviamente, maior o risco. Bem, assim posto, é importante, né, que o paciente, antes de ser submetido à eletroconvulsoterapia, seja avaliado. Né? E esse exame clínico é uma condição sine qua non para a eletroconvulsoterapia, e nós vamos avaliar principalmente as doenças cardiovasculares, se o paciente apresenta insuficiência cardíaca congestiva, arritmias ou coronariopatias. E condições neurológicas estáveis, história de acidente vascular encefálico recente ou presença de massa intracraniana. Uma massa intracraniana que esteja aumentando a pressão
intracraniana é talvez uma das poucas contraindicações absolutas para eletroconvulsoterapia, porque a eletroconvulsoterapia em si aumenta também a pressão intracraniana por um aumento transitório da permeabilidade da barreira encefálica e pela própria convulsão. Outros quadros a serem avaliados são as doenças pulmonares, os distúrbios hidroeletrolíticos e a obesidade mórbida, que é também um fator de risco, principalmente porque dificulta a oxigenação e pode também aumentar o risco de pneumonia por aspiração. Hoje também é regra que o anestesista faça a consulta anestesiológica prévia e aí ele deve sempre avaliar as condições das vias aéreas para ver como que vai ser a ventilação do paciente. Nessa revisão que foi publicada de avaliação clínica pré-ECT no New England Journal, em 2009, ele sugere que talvez pacientes com mais de 50 anos deveriam ser submetidos a um eletrocardiograma de rotina. Se New England Journal of Medicine indica isso, então eu respeito e a gente faz isso também rotineiramente nos nossos pacientes. Bem, feito isso, vamos ver então algumas condições que a eletroconvulsoterapia pode ter algum risco. Nós vamos trabalhar principalmente aqui com cardiopatias e gestantes. IAM recente é uma condição, né? Uma contraindicação importante, mas lembrando que depressão não tratada piora o prognóstico de doença coronariana. Por isso, nós não podemos contraindicar e sabemos que mesmo pacientes em 10 dias após IAM já foram submetidos com relativa segurança ao ECT. Nesse caso, deve-se evitar o uso de medicação anticolinérgica. Alguns anestesistas gostam de evitar a bradicardia. E se tiver que usar o glicopirrolato, porque ele é mais neutro em relação, ele produz menos taquicardia. Preferir etomidato como anestésico, nesse caso não usar cetamina, porque ela aumenta a pressão, não usar drogas pró-convulsivantes e abortar com benzodiazepines com convulsões por mais de 90 segundos. Se for necessário, usar beta-bloqueador, que a droga de escolha, então, é o Smolon, que ele pode ser usado por bomba de difusão. Preparar marca-passo externo, principalmente em pacientes com impacto agudo de parede inferior. E paciente no uso de marca-passo programado para um modo assincrônico, retornando à programação anterior imediatamente após o procedimento. Como fazer isso? Eu não tenho nem ideia. Nesse caso, o cardiologista, então, deve estar presente ali no procedimento para nos auxiliar. Lembrando que a gente fala muito em aumento do intervalo QT com as drogas psiquiátricas e alguns estudos sugerem que a eletroconvulsoterapia são estudos pequenos, não interferem no intervalo QT. Ou seja, às vezes é menos arriscado a eletroconvulsoterapia do que a própria medicação do que os antidepressivos. Por fim, ECT em gestantes. Nesse caso, depressão é a principal indicação, né? Quase 80% dos pacientes apresentaram alguma resposta, e essa revisão ela relata 11 óbitos, sendo apenas um atribuído, óbitos fetais, né? Sendo apenas um atribuído a ECT. A principal complicação é a indução do parto. Hipertensão transitória causada pelo ECT, ela pode causar descolamento do placenta. E arritmias fetais ocorrem geralmente secundárias à hipóxia fetal, mas são transitórias também. Bem, posto isso, ECT em gestantes só deve ser realizado em hospitais com estrutura obstétrica. Não deve ser realizado em pré-eclâmpsia de maior gravidade. Nesse caso, é uma contraindicação. A partir da 14ª semana, um profissional habilitado deve monitorar a frequência cardíaca do feto. Tá? No caso, aí a gente pode colocar um residente de anestesia para nos auxiliar. E a partir da 26ª semana, o estreta deve estar presente, porque
A eletroconvulsoterapia pode causar indução do parto, então, se for necessário, o obstetra deve avaliar a necessidade ou não, isso é muito raro, de se proceder ao parto, né? É extremamente raro, mas isso pode acontecer. No procedimento, né, deve-se prescrever um inibidor de bombas de prótons durante toda a série ACT, por causa do risco aumentado de pneumonia e respiração. A partir da 18ª semana, a eletroconvulsoterapia deve ser colocada com o paciente inclinado para a esquerda. A gestante deve ser muito bem oxigenada e, nesse caso, também aportar convulsões prolongadas. O uso de fentanil, do alfentanil, do remfentanil, é recomendado para diminuir a dose de anestésico. Recomenda-se também trocar a succinilcolina pelo ropurona, porque o efeito pode ser cortado rapidamente, e o obstetra, no final da gravidez, deve avaliar realmente a necessidade de intubação traqueal para evitar o risco de pneumonia por aspiração. A gestante, depois de uma certa etapa da gravidez, ela deve ser considerada sempre como um paciente de estômago cheio. Finalmente, passar rapidamente sobre estimulação magnética transcraniana. Rapidamente, porque não é uma área que eu tenho uma especialidade, eu tenho uma expertise nesse assunto, mas eu concordo com o Guilherme que também uma aula específica sobre estimulação magnética transcraniana em pacientes clinicamente enfermos não teria muita indicação, porque é um procedimento de extremo baixo risco. Para os que não sabem, a estimulação magnética transcraniana consiste na emissão de pulsos magnéticos por meio de uma bobina, visando a indução de correntes elétricas no córtex cerebral subjacente. Então, o efeito é específico sobre o córtex cerebral imediatamente subjacente aonde está colocado a bobina eletromagnética. Se ela for de alta frequência, ela vai possuir ação excitatória sobre esse córtex. E se ela for de baixa frequência, vai possuir ação inibitória. Indicações. As indicações aprovadas pelo FDA é episódio depressivo maior e transtorno obsessivo compulsivo. Aqui no Brasil está indicado também para alucinações auditivas refratárias. E também é utilizado transtorno de estresse pós-traumático e outras indicações não psiquiátricas, como dor neuropática, fibromialgia e reabilitação motora pós-AVE. É importante ressaltar, gente, que hoje existe também a chamada Deep TMS, ou seja, estimulação magnética profunda, que amplia grandemente a ação e a profundidade o alcance de profundidade desse procedimento. E, com isso, o risco também aumenta um pouco, porque pode provocar uma convulsão. Até hoje se estuda, inclusive, a magnetoconvulsoterapia. Tá? Esse aparelho aí chama BrainsWave, provavelmente, acho que não está disponível em Belo Horizonte, mas já deve estar chegando, provavelmente já chegou em São Paulo. Algum colega, depois, com maior expertise em estimulação magnética transcraniana, poderá comentar para a gente. Os principais efeitos adversos são cefaleia, dor, desconforto local e parestesia, diminuição da acuidade auditiva, então o paciente deve ser protegido com fone de ouvido. Alguns pacientes têm símptomas, mas provavelmente secundária à ansiedade, e muito raramente, somente com a estimulação magnética profunda, pode ocorrer convulsões. E como eu falei para vocês, é um procedimento extremamente seguro, e a única contraindicação seria a presença de objetos metálicos próximos à bobina, que é uma bobina magnética. No caso do paciente, seriam implantes cocleares, e no caso do ambiente ao redor do paciente, bombas de infusão e outros. É basicamente o que eu queria falar para vocês. Nós vamos concluir, então, que ECT é um procedimento eficaz e de baixa morbimortalidade,
que as alterações hemodinâmicas de pressão intracranianas aumentam o risco desse procedimento em pacientes clinicamente estáveis. Em pacientes graves, a principal complicação é a indução prematura do parto, mas modificações no procedimento, monitorização rigorosa e o uso de drogas que minimizam as alterações hemodinâmicas possibilitam o seu uso com segurança, mesmo nessas situações. Já a TMS a estimulação magnética transcraniana, é um procedimento de baixo risco e pode ser utilizado com segurança na quase totalidade dos pacientes. Bem, termino aqui. Essa é a minha biografia que eu utilizei, para quem quiser depois está à disposição. E agradeço aos colegas e à Associação Mineira de Psiquiatria pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Ótima palestra. Nós vamos passar agora para a palestra do Dr. Fábio, Acetamina no paciente clínico. Pode colocar a sua apresentação. Começar tudo de novo. Bom dia. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de sair de casa hoje, olhar pela janela. Está uma linda manhã de junho, com o céu sem nuvens, dia claro, temperatura agradável, e participar dessa jornada com a companhia da Lorena, da Juliana e do Paulo agrega qualidade a essa bonita manhã. Quero agradecer ao Dr. Rodrigo Guê, ao Humberto Correia, que são os organizadores dessa jornada, pelo honroso convite de participar aqui, e agradecer as palavras carinhosas da Lorena, Juliana e Paulo. Eu só não vou fazer um coraçãozinho, porque eu sou um pouco tímido para essas coisas, mas minha gratidão. Bom, nós vamos falar sobre escetamina ou cetamina em pacientes com comorbidades clínicas. E a aula, tanto a aula da Juliana quanto a aula do Paulo, que foram excelentes, vão agregar a minha apresentação, porque eu poderei desenvolver um raciocínio clínico a partir dessas palestras. A cetamina tem como diferenças em relação aos antidepressivos tradicionais a rapidez de ação, às vezes com efeito já com a primeira ou segunda aplicação, o tamanho do efeito, que é importante, o efeito em depressões resistentes, a duração de ação, uma única dose propicia uma duração de cerca de 7 dias, o efeito sobre a ideação suicida e um mecanismo de ação diferente dos antidepressivos monaminérgicos, pois a cetamina tem um efeito glutamatérgico. Ela pode ser utilizada por diversas vias. Nós temos as vias intravenosa, intramuscular, subcutânea, intranasal, sublingual, oral e transdérmica. Mas as vias mais estudadas são as vias intravenosa, onde há 100% de biodisponibilidade. E aí um aspecto importante, que com a via intravenosa foram estudados pacientes com depressão resistentes em monoterapia, isto é, houve uma interrupção dos antidepressivos prévios para a aplicação da cetamina, ou a cetamina associada aos antidepressivos que o paciente já vinha em uso. E a outra via muito estudada, e aqui com ensaios clínicos importantes, a intranasal, com uma biodisponibilidade de 30% a 50%, quer dizer, uma variabilidade importante, sempre em associação com um antidepressivo não utilizado. Então, nesses ensaios, interrompe-se o antidepressivo, coloca-se um antidepressivo novo, mais a cetamina versus placebo.
Então, intravenosa e intranasal são as vias mais bem estudadas. Mas lá no serviço do IPSENG, a gente utiliza com mais frequência a via subcutânea, que tem uma biodisponibilidade de 90% a 95%. Como exemplo, nós vamos citar o estudo de Carlos Zarat, que foi pioneiro no emprego da cetamina em depressão resistente, que foi um estudo de apenas uma aplicação, em que se viu o efeito em 2 horas, um efeito significativo, pico de efeito com 1 dia e duração do efeito até 7 dias. Nesse estudo, como eu disse, a cetamina foi utilizada por via intravenosa depois de 2 semanas de washout, isto é, 2 semanas sem antidepressivo. E um exemplo de ensaio clínico é com a acetamina nasal em depressão resistente, onde foi suspenso o medicamento antidepressivo que o paciente vinha utilizando, deu-se um novo antidepressivo, mais cetamina versus placebo. Então, esses dois são os 2 modelos de ensaios clínicos com acetamina em depressão refratária. Mas vamos abordar agora a nossa população específica em interconsulta, que são pacientes com comorbidades clínicas, polifarmácia, em geral, pacientes idosos com fragilidade. A fragilidade é um fator de risco para aumento de mortalidade. Pacientes com deterioração clínica rápida, então você precisa de uma intervenção rápida, não necessariamente resistentes ao tratamento. Então, essa é uma grande diferença para a literatura tradicional do uso de cetamina, que aqui nós empregamos a cetamina, em geral, em pacientes que não têm resistência ao tratamento. Nesse caso, que são pacientes com comorbidades, polifarmácia, idosos, fragilidade, deterioração clínica rápida e não resistentes. Em geral, nós necessitamos de um tratamento eficaz, seguro e rápido, e, tradicionalmente, como o Dr. Paulo José disse, nós indicamos a eletroconvulsoterapia. Então, aqui, em geral, a eletroconvulsoterapia salva esse tipo de pacientes. Mas a grande ideia que nós tivemos no IPSENG foi utilizar a cetamina nessa indicação. Que a gente saiba, na literatura, ainda não foi divulgado esse uso da cetamina. Mas existem algumas ressalvas aqui. Em termos dos idosos, os ensaios clínicos com idosos com acetamina nasal, no critério primário de aferição de eficácia, não houve significância estatística. O NNT, para resposta e remissão, eles são grandes, aqui 8, aqui 10, isso é, nós precisamos tratar 10 pacientes para um ter remissão, e para que vocês vejam, na bula brasileira do Spravato, ele não é recomendado em pacientes de 65 anos e mais velhos, em virtude da eficácia não ser comprovada. Mas isso, eu lembro, são para pacientes com depressão resistente, pacientes resistentes em pacientes geriátricos com depressão resistente. No nosso caso, em geral, os pacientes não têm resistência a antidepressivo.
tem necessidade de um efeito rápido. E a cetamina é segura para esses pacientes? Bom, o efeito colateral mais importante nesse grupo de pacientes é o aumento da pressão arterial. O aumento transitório de até 40 milímetros de mercúrio milímetro de Hg, ocorre em cerca de 13% dos pacientes. Nessa situação, as contraindicações são aqueles casos em que há aumento da pressão arterial e aumento da pressão intracraniana, a saber, as doenças vasculares aneurismais, como aneurisma na aorta torácica e abdominal, vasos arteriais intracranianos com aneurisma e vasos arteriais periféricos por aneurisma. O risco é evidente, o aumento da pressão pode levar a uma ruptura desses vasos. Uma outra contraindicação é a existência de malformações arteriovenosas e uma terceira, a existência de história de hemorragia intracerebral. Então, esses são os 3 problemas de grande risco de uso da cetamina. Mas há pacientes com problemas de saúde que têm contraindicações relativas. Hipertensão arterial não controlada, doenças hemodinamicamente significativas, como regurgitação ventral, estenose aórtica. O Paulo até ia indicar um paciente com estenose aórtica para realizar a cetamina, pacientes com regurgitação aórtica. O evento cardiovascular recente, nas últimas 6 semanas, se houve um infarto agudo do miocárdio, há uma contraindicação relativa. Se houve um AVC ou um ataque isquêmico transitório nos últimos 6 meses, também é uma contraindicação relativa. E nas insuficiências cardíacas, classe 3. Essa é a população de risco. E, além disso, bradicardias e taquiarritmias, insuficiência coronariana, pelo aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, a insuficiência pulmonar, histórica de lesão cerebral, encefalopatia hipertensiva, pacientes que fizeram tratamento com derivações licóricas ventriculares, pacientes com insuficiência hepática grave por falta de estudos, hipertiroidismo não controlado, glaucoma sem controle, eventualmente a porfiria intermitente. É interessante saber que pacientes com a função renal comprometida não há necessidade de grandes ajustes de dose. Na insuficiência hepática, o ajuste de dose também é dispensável ou é pequeno, apenas naqueles pacientes com insuficiência hepática grave, tem que ter um cuidado maior, porque não há estudos nessas situações. Esses pacientes têm tendência a ter hipotensão ortostática e a cetamina é até útil nessas condições. Em termos de interações, a cetamina não induz de forma significativa interações com prejuízos no uso de outros medicamentos, mas outros fármacos podem ter, pelo menos potencialmente, alguma dificuldade para o efeito da cetamina. A cetamina é um indutor, a cetamina é metabolizada pela CYP2B6 e CYP3A4, então fármacos indutores têm o potencial de redução de efeito, os fármacos inibidores, o potencial de aumento de efeito. Mas, na prática clínica, realmente isso não é muito significativo. Os benzodiazepínicos podem piorar a sedação que ocorre com a cetamina
e talvez haja um pouco de redução do efeito terapêutico, isso não está 100% comprovado. O uso da lamotrigina pode reduzir alterações perceptivas e alterações cognitivas da acetamina, mas isso são relatos clínicos, não está comprovado de forma adequada. E estimulantes do sistema nervoso central potencializam o aumento da pressão arterial e frequência cardíaca. Então, não são interações medicamentosas tão significativas. Então, para resumir as vantagens potenciais do uso da acetamina no hospital geral, é a prevenção de deteriorização desses casos clínicos graves, a redução do tempo de internação, com efeito rápido, diferentemente do antidepressivo, como a Juliana explicou, que geralmente o efeito antidepressivo se faz depois que o paciente teve alta da enfermaria. Nesse caso, o que se quer é uma atuação antidepressiva rápida. Com isso, nesses pacientes idosos com múltiplas comorbidades, há uma redução do risco de infecção pela redução do tempo de internação hospitalar e, eventualmente, redução dos custos hospitalares. Em termos da potência, a acetamina atua em depressões resistentes e em várias situações especiais, em várias comorbidades, a acetamina é de grande utilidade, como na hiponatremia, em que os inibidores seletivos agravam a situação, na presença de sangramento, em transtornos de condução cardíaca, na insuficiência hepática até grau 2 e na síndrome serotoninérgica. Bom, agora eu vou dar exemplo de alguns casos clínicos lá do serviço do IPSENG para ilustrar isso que foi informado. Vamos lá, uma primeira paciente de 82 anos com as seguintes comorbidades: um emagrecimento de mais de 10%, desnutrição, desidratação, infecção urinária, doença renal crônica, deficiência de B12 e vitamina D, osteoartrite generalizada, insuficiência venosa bilateral e erisipela recorrente. Essa paciente tinha uma depressão crônica de 18 anos, sem tratamento, com um agravamento, um episódio grave nos últimos 6 meses e piora imediatamente antes da internação. Um CGI de 6 em 7, uma depressão realmente grave, a escala de Montgomery-Åsberg com 32 pontos, paciente prostrada, hipobúrica e com pensamentos de morte. A indicação, vejam bem, foi mais pela gravidade da depressão, pela presença de comorbidades, pelo fato dessa paciente estar deteriorando rapidamente em termos clínicos e a necessidade de resposta rápida. Nada a ver com resistência aos antidepressivos. A resposta a essa paciente, vejam que interessante, ela ocorreu com 2 aplicações. Na primeira aplicação, houve o CGI baixou de 6 para 3, e na segunda aplicação baixou para 1, que significa ausência de depressão. Como a aplicação foi feita numa quinta e numa terça, isso significou que em 5 dias a paciente se tornou assintomática. Eutímica, já com planos para o futuro, retorno do apetite e início de recuperação de peso. Essa paciente teve como efeitos adversos sonolência, uma certa desorientação. Numa das aplicações, ela viajou um pouco na maionese, e um aumento de pressão de 20
ml por Hg. Ela foi mantida posteriormente com antidepressivo. Uma outra paciente de 76 anos, separada, que vivia com cuidadores, apresentava como comorbidade uma demência de Alzheimer moderada a grave, já totalmente dependente do cuidado de outras pessoas. Além disso, ela tinha uma epilepsia secundária ao Alzheimer, infecção urinária, esofagite erosiva, uma pneumonia, delírio hipoativo, hipotiroidismo e apresentou também uma síndrome de realimentação. Tinha uma depressão crônica de 10 anos, com piora a 2 meses, um CGI de 7 em 7, isso é uma depressão muito grave. Cornell de 18, recusa alimentar, recusa de medicamentos, sem interação, praticamente sem interação com os cuidadores e com a equipe de saúde, estava em uso de catéter e sonda. Indicações: pela gravidade do quadro, pelas comorbidades, pela deterioração clínica rápida, pela necessidade de resposta rápida, pela resistência. Ela, antes de internar, estava com 50 miligramas de sertralina, que foi interrompida, e pela intolerância no uso prévio à nortriptilina. Ela apresentou hipotensão importante e uma obstipação intestinal muito importante. Vejam a evolução. Também uma paciente que, em 2 sessões, ela partiu do CGI de depressão muito grave para a sintomática, com melhora da interação, volta da alimentação oral, medicação oral, retirada da sonda, retirada do acesso venoso, e ela voltou a concordar de ter banho de chuveiro. Isto é, ela fez uma aplicação na terça e uma na quinta. Significa que, em 2 dias, uma paciente gravemente enferma melhorou da sua depressão. Nós fizemos mais 5 aplicações, enquanto se introduzia um antidepressivo, e depois disso ela foi acompanhada por mais 1 mês, depois da interrupção, sem recaída. O único efeito adverso foi sonolência. Um outro paciente, 81 anos, viúvo, filhos, tinha como comorbidade uma dor abdominal muito grave, infecção urinária, hipertensão arterial, portador de um aneurisma abdominal com reparo endovascular. Se não houvesse um reparo, seria uma contraindicação. Com doença coronariana, com angioplastia, se não fosse a angioplastia, essa seria uma contraindicação parcial. Com doença renal crônica, DPOC, pneumonia e delírio. História de depressão recorrente há 5 anos, o episódio atual há 1 ano, com agravamento nos últimos meses, uma depressão grave, um diagnóstico de transtorno sintomático somático, com predominância de dor. Essa dor abdominal, depois que foram feitos os exames para descartarem causas orgânicas, comprovou-se que era um transtorno sintomático, um transtorno somático de dor. Ele tinha um abuso de analgésico, um CGI de gravidade com graduação 7 em 7, mais grave, madres de 31, pensamentos de morte e restrição parcial ao leito em virtude do quadro depressivo. De novo, indicação por gravidade, comorbidade, ele usava morfina diariamente, deterioração clínica rápida, necessidade de resposta rápida,
Nesse caso, foi indicado o ECT, mas a família recusou, e havia um desenvolvimento de resistência aos antidepressivos que ele estava usando antes da internação. A evolução foi a seguinte: a paciente melhorou com 2 aplicações também. Na segunda, ele já estava eutímico. Com a terceira aplicação, ele ficou sem dor. Isto é, com 5 dias, ele ficou eutímico, com 7 dias, ele ficou sem dor. Efeito adverso: na segunda aplicação, houve sonolência. Na terceira aplicação, confusão mental, inquietação, que foi melhorado com lorazepam 2 miligramas, numa duração de 1h20. Esse paciente foi acompanhado por 1 ano, estável com antidepressivo. O próximo, uma paciente viúva de 86 anos, com emagrecimento de mais de 15%, desnutrição, broncopneumonia, estenose aórtica grave, de uma paciente de risco para acetamina, fibrilação arterial, paciente de risco para acetamina, história de arritmia ventricular, trombose venosa profunda, osteoartrite, com comprometimento da marcha. Depressão recorrente de 8 anos, episódio atual há 4 meses, grave, CGI de 7, MADRS 39, recusa alimentar há 15 dias, recusa de medicamentos há 15 dias. No passado, ela tinha sido tratada com eletroconvulsoterapia, venlafaxina, mirtazapina e nortriptilina, mas sempre com pouca adesão ao tratamento, por isso, uma frequência grande de recaídas. A indicação foi gravidade, comorbidade, deterioração clínica rápida, necessidade de resposta rápida, e a eletroconvulsoterapia foi indicada, mas contraindicada pelo cardiologista devido à história de arritmia ventricular. A evolução foi de uma melhora significativa com 3 aplicações, isto é, em 7 dias, a paciente foi para um CGI de 2, que significa uma depressão muito leve. Essa paciente não quis continuar com a acetamina, porque ela disse que estava se sentindo bem melhor e por causa dos efeitos adversos durante as aplicações, particularmente uma alucinação leve e a sensação de morte. Ela foi mantida posteriormente com triciclo. E, finalmente, o último exemplo, emagrecimento de 10%, paciente de 67 anos, viúva, com desnutrição, portadora de HIV, uma pneumonia grave que terminou a sua permanência em CTI durante 1 mês, evoluiu, às vezes, com delírio ativo, delírio hipoativo, doença renal, grau 5, com hemodiálise, colite, infecção local no catéter central, que estava sendo utilizado, hematoma subdural crônico, mas era irrelevante. Um primeiro episódio depressivo há 10 meses, grave, CGI 6 em 7, MADRS 36, dependência para as atividades de vida diária, em virtude do quadro clínico, hipobulia, anedonia, recusa alimentar, pensamentos ocasionais de suicídio. Indicação: gravidade, comorbidade, deterioração rápida, necessidade de resposta rápida, intolerância à nortriptilina durante a hospitalização, foi introduzida, ela teve obstipação muito grave. De todos os casos, inclusive os não apresentados, essa foi a paciente em que houve necessidade de maior número de aplicações de cetamina. Foram necessárias 5 aplicações para que houvesse uma primeira
queda do CGI de 6 para 3, e depois mais uma aplicação para que ela ficasse assintomática. O efeito colateral foi apenas uma sonolência transitória, e essa paciente pode ser acompanhada por 9 meses em antidepressivos sem recaída. Então, em 16 dias de tratamento, essa paciente saiu de uma depressão grave e tornou-se assintomática do ponto de vista antidepressivo. Então, esses casos ilustram como é uma boa ideia utilizar-se a cetamina em situações de comorbidades, de agravamento rápido da condição clínica, eventualmente, onde a eletroconvulsoterapia é contraindicada, ou quando a família ou o paciente recusa a eletroconvulsoterapia, ou, às vezes, como uma estratégia terapêutica com uma resposta rápida, insisto, não necessariamente em pacientes com resistência a antidepressivos. Bom, era isso que eu gostaria de ter falado para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigada a todos os palestrantes, as palestras foram ótimas, excelentes. Acho que a mesa está de grande qualidade. Vamos aqui às perguntas que estão no chat. Deixa eu ver aqui que tem algumas. O doutor Rodrigo está parabenizando pela mesa e ele tem uma pergunta. Qual a experiência de vocês com depressão vascular? Aqueles casos graves e refratários de depressão em pacientes com demência vascular. Ladies first. Fábio, eu acho que foi na palestra do Paulo sobre o SCT. A pergunta, não foi, Rodrigo? O uso então, de SCT. Os homens mais jovens primeiro. Ju, é para todos a pergunta. Ah, sim. Não vamos deixar para o decano da mesa, não? Vamos. Mas estou brincando. Podem falar, depois se tiver alguma contribuição a mais. Veja bem, primeiro o conceito de depressão vascular é um conceito ainda, é um diagnóstico difícil, né? Uma coisa é depressão associada à demência vascular. Outra coisa é esse conceito de depressão vascular, que ainda tem, assim, como diagnosticar a depressão vascular, que é uma coisa difícil. Na nossa experiência, a gente percebe que esses pacientes tendem a ser refratários ao tratamento antidepressivo tradicional, né? Agora, o que o Fábio demonstrou aí, um paciente claramente com Alzheimer, é que esses pacientes com sintomas de demência, seja demência muscular ou de outra etiologia, existe uma possibilidade grande de resposta à cetamina e também eletroconvulsoterapia. Na nossa experiência lá no IPSEM, a gente faz eletroconvulsoterapia em pacientes geriátricos com bastante frequência, a gente percebe uma resposta satisfatória, principalmente nesses quadros mais catatônicos, ou mesmo nesses chamados de depressão com delírio de Cotard, que muitas vezes está associada, se você faz uma ressonância magnética, você percebe um comprometimento vascular importante. E a resposta, embora esses pacientes tendam a ter recaída no futuro, a resposta é até razoável com a eletroconvulsoterapia, e nós estamos vendo aí pela apresentação do Fábio, provavelmente a cetamina também. Bom, nada a acrescentar, naturalmente. O Paulo é sempre completo nas suas respostas. Mas só dizer que o único caso com cetamina que nós
tivemos com demência foi uma demência de Alzheimer. Demência de origem vascular, a gente não teve essa experiência ainda, e muito menos há na literatura cetamina nesses casos. Aliás, nós publicamos esse caso com demência de Alzheimer e depressão, parece que foi o primeiro caso clínico com essas condições que foi publicado. Paulo, e eu vejo assim essa dificuldade do tratamento lá na Casa Verde, né? Quando a gente começa um tratamento intensivo para o paciente que tem já sintomas depressivos exacerbados associados a quadros demenciais, é muito difícil. E não raras vezes a gente encaminha para vocês para a gente tentar uma abordagem por meio do SCT. Então, realmente, a resposta aos antidepressivos é bem complicada mesmo. A gente tenta uma abordagem além. Vamos, então, para a próxima pergunta. A doutora Cristiane Ribeiro parabenizou pelas mesas, parabéns aos palestrantes, e ela está fazendo uma pergunta para o doutor Fábio. Já teve experiência na realização de cetamina em pacientes com quadros depressivos associados a quadro demencial que cursam com anedonia? Acho que o Fábio até apresentou, né, algum caso. Recentemente, tivemos um paciente grave com alterações neurocognitivas secundárias ao HIV com desvitalização importante. Ela até comentou depois que é um caso bem parecido com o que o Fábio apresentou, que não tolerou antidepressivo e teve retenção urinária grave com nortriptilina. Como eu disse, a nossa experiência de cetamina em demência, ela é especificamente num quadro de demência, de Alzheimer, onde havia anedonia, mas que foi um caso que todo mundo que acompanhou ficou absolutamente surpreso, encantado com o efeito, que com 2 aplicações, uma paciente que estava com depressão muito grave, acabou a depressão. Foi algo que chamou muito a atenção. Uma coisa muito importante nesses casos, dentro daquele critério de evidência, que a gente fala de ensaios clínicos randomizados como critério padrão, esse tipo de paciente que o Dr. Fábio apresentou, nós provavelmente nunca teremos ensaios clínicos randomizados, né, Fábio? Porque todas essas comorbidades serão o quê? Serão critérios de exclusão. E o que nós estamos vendo lá no IPSENG, né, no caso, quem coordena o setor de cetamina, quem está à frente do setor cetamina é o Fábio, é uma surpresa, são surpresas extremamente agradáveis, né, Fábio? Pacientes que a gente achava que só responderiam à eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia é um tratamento complexo, é um tratamento de maior risco, inclusive vai produzir efeitos adversos cognitivos, embora transitórios. Então, realmente, nós estamos assim, encantados com os resultados pela cetamina, e não é nem a acetamina, não é nem o Spravac, né, Fábio? É a cetamina subcutânea, acho que quase todos os casos. Subcutânea. Então, realmente está sendo maravilhoso o que nós estamos acompanhando lá. A ponderação do Cláudio, do Paulo, foi perfeita. Infelizmente, nós temos que apontar só alguns casos clínicos que são resultado da experiência lá no IPSENG, e ele ponderou de forma bastante inteligente, aliás, ele sempre é inteligente nas suas ponderações, de que é impossível ter ensaio clínico nesse tipo de paciente. A experiência que nós temos nesses casos se resume a 9 pacientes. Eu não apresentei todos. 2 pacientes, além dos 9, mais 2 pacientes, houve indicação. Por coincidência, os 2 fizeram 2 aplicações e, por motivos diferentes, interromperam. Um foi porque foi uma mulher que pegou Covid,
O outro porque era uma paciente que já não estava com paciência de ficar mais no hospital, pediu alta, a família assinou. Então, é uma experiência pequena. 11 casos, sendo que 2 foram desistência. Agora, impressiona, foram 9 casos em que todos responderam. É claro que pode ser uma coincidência, mas é uma coincidência um pouco improvável de acontecer. Temos aqui mais uma pergunta da Yandra Botelho. Qual a opinião de vocês sobre a necessidade de tratamento de manutenção com acetamina? Olha, agora que a Janssen está terminando estudos de longo prazo, e aí é longo prazo, 1 ano, com acetamina de manutenção. Então, não se tem muita resposta acerca do que acontece em longo prazo, não há um número de pacientes muito grande. Eu pessoalmente, não tenho essa experiência. Mas é claro que pacientes que não respondem a nada, exceto cetamina, esses pacientes têm indicação para manutenção de cetamina. O que vai ocorrer com eles em médio e longo prazo, seja em termos de manutenção de eficácia, seja em termos de efeitos adversos, isso não está claro. Na nossa experiência, eu faço questão de chamar a atenção disso, nós não lidamos com pacientes resistentes ao tratamento. Então, isso permite claramente que a gente use a cetamina, dê antidepressivo e eles continuem bem depois. Ótimo. Mais alguma pergunta? Algum dos palestrantes quer ainda fazer alguma ponderação sobre as palestras, sobre a mesa, para a gente poder encerrar? Tem mais uma pergunta do Dr. Rodrigo Guê. O Gui está perguntando, por quanto tempo o paciente deve ser monitorado após a aplicação da cetamina? Oi, Gui, por 2 ou 3 horas. Essa é a parte chata. Posso até pedir para o Paulo comentar algo? Que ele falou da estimulação magnética. Aí, Paulo, a latência para o efeito da estimulação, você podia comentar conosco, né? A minha experiência, eu não trabalho com isso, a minha experiência é mais derivada do Renato, os comentários do Renato, em relação à estimulação magnética transcraniana. Eu apresentei isso aí aqui no dia, porque ele achou que não cabia uma aula específica de estimulação magnética transcraniana no paciente clínico, porque é um procedimento rápido, né? Mas nos poucos casos que eu acompanhei, e também pelas conversas com o Dr. Renato, e geralmente são 2 semanas para a gente ter um efeito razoável, né? Considerando geralmente você pode fazer diariamente, né? Você faz segunda a sexta, geralmente, e de 1 a 2 semanas para ter um efeito. Mas me parece que é um outro perfil de paciente, né? Não é esse perfil de gravidade que a gente está acostumado a trabalhar com ECT e agora com cetamina, né? A questão da estimulação magnética no ambiente do paciente clinicamente enfermo, eu acho que é uma possibilidade mais para casos refratários mesmo, de intensidade, de não tamanha gravidade, né? Entendi. Então, não é de se esperar uma lise dos sintomas durante a própria internação, né? Teria que ter muito... Bem provável.
Obrigado. O Guilherme Rocon está perguntando sobre os riscos e benefícios da estimulação magnética transcraniana para TAB. Bem, aí novamente eu vou falar mais teoricamente, né? Tem estudos, primeiro que ela é usada no caso do transtorno bipolar, no episódio depressivo, né? Os estudos são muito divergentes. Recentemente saiu um estudo falando que estimulação magnética transcraniana não teria um efeito positivo. Esse estudo foi feito naquele hospital dos veteranos americano, com uma resposta ruim, sabe? Mas, como eu falei para vocês, o que a gente tem visto agora são esse novo tipo de estimulação magnética transcraniana, que é a Deep Brain, né? Estimulação profunda, e parece que ela é mais eficaz. Saiu até agora um estudo de eficácia em transtorno obsessivo compulsivo, mas, de qualquer forma, a aprovação é para episódio depressivo, independente se é depressão unipolar ou bipolar. Acho que, se não me engano, a aprovação foi feita com depressão unipolar, mas ele é usado, sim, para bipolar. Agora, os estudos são controversos. Mais alguma pergunta? Só para comentar aqui também da apresentação que a Juliana fez, eu falo que a gente no IPSENG é muito mal acostumado, né? Porque você tem clínicos e psiquiatras trabalhando em conjunto, né? Todo aí um serviço de interconsulta. E esse trabalho que o Rodrigo desenvolveu na rede Maternidade, interconsulta, acredito até que a Juliana participou também já, não participou, Juliana? Lorena também, acho que já participou. Sim. Né? Sim. É um trabalho que facilita muito. O nosso trabalho aqui, essa aula que a Juliana e a Lorena apresentaram, é uma aula muito mais para orientar o clínico a perceber essa depressão e saber separar o que dos sintomas se deve à doença clínica, né? E o que nos deve fazer suspeitar de uma depressão. Porque é muito comum, você pega um paciente com uma doença mais incapacitante, uma insuficiência cardíaca congestiva grave, um paciente já com um câncer evoluído para a fase terminal, e a gente tem aquela sensação de não há nada a fazer, né? E o diagnóstico de depressão nesses pacientes é realmente muito importante, esse olhar eu acho fundamental, e realmente você ter um psiquiatra ali do lado que possa fazer isso, possa ter esse olhar arguto, é muito importante mesmo, né? Eu acho que é um privilégio, né, Paulo? Assim, o que a gente vive no IPSENG e no Mater Dei, fiquei lá um pouco mais de um ano. Mas eu acho que é justamente um olhar que o clínico generalista ele precisa ter, né, diante dos pacientes em hospitais gerais, porque na maioria das vezes essa interconsulta não é disponibilizada. Esses pacientes não identificados tendem, né, a ter um prognóstico muito pior, tanto do ponto de vista psiquiátrico quanto da comorbidade. Isso aí. Então, acho que a gente pode finalizar. Podemos, Rodrigo? Mais alguma pergunta? Os ouvintes querem fazer? Ô, Lorena, pode finalizar, sim. Encerramos Pode. com chave de ouro nosso congresso com essa mesa. Fiquei muito feliz de participar dessa mesa. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que contribuíram com as perguntas ao longo da jornada, a todos os palestrantes que contribuíram com muito conteúdo importante ao longo desses dias. Agradecer também à MP, ao Humberto e ao Rodrigo pelo convite. E nós convidamos a todos a se inscreverem para a Jornada Mineira de Psiquiatria, que vai ser realizada em novembro. As inscrições já estão abertas no site da AMP, www.ampmg.org.br. Obrigada a todos.
Vamos torcer se até lá vai poder ter evento presencial, né? É, o sonho. Tá, gente, muito obrigado também, viu? Um abraço, até Tchau. a próxima. Abraço, tchau. É. Bom fim de semana.